essa falta de áudio aí no YouTube, tá bom? Mas obrigado aí pelo toque que você nos deu. Então ficou aí um bom tempo sem áudio. Está ótimo, legal. Então vamos lá. Eu vou cortar depois essa parte lá do YouTube. Deixa eu ver quanto tempo tá de live. Tá com 11 minutos. Então eu vou cortar essa parte aí e vou colocar a partir dos 11 minutos lá depois. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ainda continuar aqui na nossa leitura. Verso de número 7 de Jeremias, capítulo 1. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Agora olha no tique, Jaz. Agora olha no tique, se tá legal o áudio também. Mas todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor está com você para te proteger. Olha a diferença quando nós estamos com o Senhor, ouvindo a voz dele e sendo direcionado por ele. O que vai acontecer? Nós vamos estar sendo guiado por ele, falar o que ele mandar nós falar e tá tudo certo. Pronto. Não precisa a gente inventar a roda. A roda já foi inventada, então só faz aquilo que tem que fazer. Verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Querido, isso aqui é poderoso. Sabe por quê? Porque não é a nossa palavra. A palavra do Netinho tem poder. Não é a palavra nossa, mas é a palavra do Senhor. Então, quando nós falamos a palavra do Senhor, ele tem compromisso com essa palavra para fazer essa palavra ser cumprida. Ele está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para que a minha palavra se cumpra. Ô Marcelo Moreira, meu irmão, graça e paz. Deus abençoe tua vida, meu querido, tua família. Um abraço, tá bom? Amo a vida de vocês. Então o Senhor está dizendo: eu velo sobre a minha palavra. Então é a palavra do Senhor que tem poder. É a palavra do Senhor que tem a autoridade. Quem somos nós sem a palavra, querido? Quem somos nós sem a palavra? Não somos nada. Verso de número 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Olha isso aqui, querido. Até os dias de hoje isso acontece frequentemente. As pessoas adoram outros deuses, fazem outros deuses com suas próprias mãos e se prostram diante deles. E buscam eles. E dizem que eles é o Senhor. Que Deus está usando aquilo para que milagres aconteçam. E o Senhor reprova tudo isso. Quando a gente lê as Escrituras, livro de Isaías, livro de Jeremias, condena todas essas práticas. Então a gente só deve adorar e se prostrar diante de Deus Todo-Poderoso. E vocês, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique... eu acho que agora vai estar. Dá uma olhada, Jaz, no YouTube. Eita, eu tô... Peraí que eu tinha
Estava acionando ali um outro negócio. Aí. E você, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e protegerei, diz o Senhor. Ou seja, querido, o Senhor está levantando Jeremias como profeta naquela geração, naquela nação, para condená-los pela prática que o povo estavam levando, pois eles estavam buscando e adorando outros deuses. Capítulo de número 2 de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. E eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. O povo estava totalmente corrompido, queridos. O povo estava totalmente distante de Deus. Eles profetizavam a Baal. Eles adoravam outros deuses. Eles seguiam os deuses inúteis e detestáveis aos olhos do Senhor. Eles estavam totalmente cegos, perdidos espiritualmente. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedá e reparem de perto e veja se alguém vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Quantos a gente vê isso acontecer, querido? As pessoas trocam o Deus verdadeiro por um Deus falso. As pessoas trocam o Deus todo-poderoso por um Deus que não existe. Algumas nações já trocou os seus deuses, ele está dizendo que não. Aquelas nações que acreditavam nos seus deuses, elas eram fiéis aos seus deuses. Mas o povo de Deus estavam abandonando a Deus. Estava abandonando a sua glória para buscar em deuses inúteis. Não, querido. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, pois a fonte da vida sai dele, provém dele. Então guarda o teu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não abandone esse Deus. O jovem, quando vai para a faculdade, abandona o seu Deus. Queridos, os muçulmanos, eles saem do seu país local, vão para outros países, vão para outras culturas, para outras nações, mas eles não abandonam o Deus deles. Eles acreditam, eles vivem, eles
estão vivendo piamente na fé que eles acreditam que Maomé é o profeta e Alá é o seu Deus, e eles não trocam isso por nada. O cristão, basta ele ir para a faculdade, passa 6 meses, ele já não acredita mais em Jesus. Ele já não acredita mais na palavra, porque a palavra foi o homem que escreveu, a palavra tem erro, a palavra é isso, a palavra é aquilo, porque começa a acreditar agora no professor tal, no aluno tal, no amigo tal, começa a viver as coisas do mundo e abandonam a Deus. Queridos, não abandone o seu Deus. Não abandone o seu Deus. Eles nem sequer são deuses, mas eles não abandonam eles. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Não troque a glória de Deus. Não troque a glória de Deus. Não troque a glória de Deus por nada. Não troque a glória de Deus por sexo. Não troque a glória de Deus por glória humana. Não troque a glória de Deus por status, não troque a glória de Deus por posições, não troque a glória de Deus por outros deuses, não troque a glória de Deus por nada. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Não troque a glória de Deus. Espante-se diante disso, os céus fiquem horrorizados e obstinados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Olha aí, ó. Abandonaram o Senhor a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quando nós trocamos a glória do Senhor, nós estamos trocando a glória de Deus para guardar água em uma cisterna rachada. Em outras traduções, em uma cisterna rota, em uma cisterna onde você vai guardar a água e ela não vai permanecer aqui, porque ela vai estar rachada, vai estar furada e esse líquido ele vai desaparecer. Não, querido, não troque a glória de Deus por nada, porque a glória de Deus, quando você guarda ela no seu coração, todos os dias quando você for beber, você vai encontrar água nela para você matar a tua sede. É isso que a glória de Deus faz conosco. Aleluia! Verso de número 14. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e a deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mefins e de Táfnis raparam a sua cabeça. Verso de número 17. Não foi você mesmo, ó responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime o castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mal o amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam, mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte levado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura, como estão contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o Senhor. Como você pode dizer que não se
contaminou e que não correu atrás de Baalins, dos deuses, né, falsos, reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arrisca que corre para todos os lados, como um jumento selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca, mas você disse: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei ir atrás deles. Ou seja, não quero mudança. Ou seja, eu quero continuar como eu estou. Eu quero continuar adorando os falsos deuses. Eu quero continuar vivendo na idolatria. Eu quero continuar no erro. Eu não quero mudança. Conhece pessoas assim, querido, que não querem mudanças. Elas preferem viver no erro, são como um jumento selvagem no meio do deserto e elas não querem mudar. Para ela é aquilo e pronto, acabou. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui não é um jargão político, é a palavra da verdade do Senhor, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Oi. Assim como o ladrão fica envergonhado que onde é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira: você é o meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas, na hora da adversidade, dizem: venha, salva-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Eles fabricaram deuses para si. Deixa eu ler aqui, pastor, por que nas lives de pregar tão poucos quatro evangelhos que são os ensinamentos de Jesus? Pastor, por que nas lives se prega tão pouco os 4 evangelhos que são os ensinamentos de Jesus? O Moicano, eu não sei te falar, cara, porque toda palavra é palavra de Deus, né? E eu aqui não estou pregando, eu estou fazendo leitura da palavra de Deus. Se você vê aí no texto da live, eu coloquei leitura bíblica. Então, o que eu estou fazendo? Hoje, especificamente, eu não estou pregando, eu estou fazendo leitura da palavra de Deus. E a leitura que eu faço é dessa Bíblia 365. O que isso quer dizer? Que eu faço leitura a respeito da palavra. Então aqui eu também leio os evangelhos, que já passei por eles, mas nós lemos aqui um texto do Antigo Testamento, lemos Salmos, Provérbios e lemos um texto, nós estamos na carta de Paulo, por exemplo, Filipenses. Mas é pregado sim, cara. É porque às vezes a gente também não vê, mas o evangelho é pregado por completo. Tem gente que tem preferência de pregar mais o Velho Testamento, tem outros que têm preferência de pregar mais o Novo, mas é palavra de Deus, né? É palavra de Deus. Inclusive, hoje nós vamos ter um podcast mais tarde, às 16 horas. Eu vou fazer também no TikTok, porque eu estou até fazendo uns testes aqui, onde o som está melhorando aqui no TikTok. Então eu vou fazer também a live no TikTok, onde a gente vai falar a respeito do inferno. Então, o inferno é muito falado, por exemplo, no Novo Testamento. Nos evangelhos, o próprio Jesus fala a respeito do inferno. Então, o evangelho é anunciado sim. Tá? Talvez você não vê tanto assim, mas é pregado os 4 evangelhos sim. Vamos lá.
Numeroso, cadê onde eu estava aqui, salvado? Verso de número 29. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adianta castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas com um leão devorador. Mas eu entendi, o querido aí, o Moicano, o seu questionamento. Você está falando a respeito de pregar com mais ênfase o evangelho, né? No caso ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi onde Jesus mais especificamente a vida de Jesus ali se retrata nos 4 evangelhos. Filipenses capítulo de número 4, do verso 1 ao 23. Esse ano eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira e inclusive tá tudo gravado aqui no meu canal no YouTube, se vocês também quiser entrar lá no meu canal, é Acorda Terra. E no ano que vem eu vou fazer, ao invés de fazer leitura, eu vou fazer pregações pela manhã. Boa ideia, o Moicano, você me deu um insight aqui. Então, a partir de janeiro, eu vou focar nos evangelhos. Vamos ter todas as manhãs porção do evangelho, dos 4 evangelhos, logo pela manhã cedo. Obrigado aí, você me deu um insight aqui e eu posso usar isso no ano que vem, porque esse ano eu me propus em ler a Bíblia todos os dias. Então vamos lá. Capítulo de número 4 de Filipenses, a nossa primeira leitura, ou a nossa segunda leitura de hoje. Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao 23. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, companheiro de julgo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com tchau. Causa do evangelho, na causa do evangelho. Cadê? Lutaram também, sim, peço a vocês que o companheiro de julgo que me ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. O Senhor está perto. O Senhor não está longe, mas o Senhor está perto de cada um de nós. Então, não andem ansiosos por coisas alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, a gente, nesse século onde a gente está vivendo um tempo de tantas ansiedades, mês passado foi o mês de setembro, onde a gente orou aqui todos os dias a respeito da causa do mês de setembro, que é o mês de prevenção contra o SUI. Não vou falar porque às vezes até cai a live por conta disso, né? Mas foi prevenção contra o SUI. Você sabe o que isso quer dizer. E aí, a gente oramos aqui todos os dias, porque a ansiedade, o medo, a depressão, a culpa tem atacado os corações das pessoas e muitas delas por não suportar essa dor, essa carga, essa pressão, elas acabam atentando contra as suas próprias vidas, né? E aí a gente, nesse meio de conscientização, é importante a gente ora. E, queridos, e todos os dias, a cada 40 segundos, se não me engano, eu vi um estudo, uma pessoa, ela tira a sua própria vida. E isso é terrível, isso é triste, isso é preocupante. E que essas vidas possam ser alcançadas, que quando a ansiedade toma conta do seu coração, isso mesmo, Belinda, é muito boa essa Bíblia. Ela nos ajuda a ter uma disciplina, né? E fazer a leitura da Bíblia inteira.
Então, quando a ansiedade tomar conta do nosso coração, o medo, o pânico, o que nós devemos fazer? O Paulo está nos ensinando uma receita aqui poderosa. Ele está dizendo, não ande ansiosos. Mas antes, o que ele fala? Por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Será que nós temos orado e colocado diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações? Porque a gente pode colocar tudo isso diante do Senhor, querido. Ao invés de ficar borbulhando isso dentro de nós, dentro do nosso coração, nos preocupando, nos trazendo ansiedade e nos trazendo medo, a gente pode colocar isso para fora e colocar isso diante do Senhor. Por quê? É com nossas orações e nossas súplicas e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Apresentar os nossos pedidos a Deus. Temos apresentado os nossos pedidos a Deus. Por quê? Porque quando nós apresentamos diante dele a paz de Deus. A paz de Deus invade o meu coração. A paz de Deus me sustenta. A paz de Deus me acalma. A paz de Deus que excede todo entendimento guarda o meu coração e guarda também a minha mente aonde? Em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então a paz de Deus possa invadir o teu coração e toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensam nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter falta. Oi! Tirou o desenho? Obrigado. Nada. Te amo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tudo muito eu. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Muitas vezes a gente usa esse texto fora de contexto, apenas em momentos de fartura nas nossas vidas, somente no momento de alegria nas nossas vidas. Mas o Paulo está dizendo que ele sabe viver tanto na falta como no muito, tanto na escassez como na abundância, tanto na saúde quanto na doença, tanto na pobreza, tanto na riqueza, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É o Senhor? Então, descansa o teu coração. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Quando tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que eu recebi de Epafrodita os donativos que vocês enviaram. Não uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A, 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 a nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente aos que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Finalizamos a nossa segunda leitura de Filipenses, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 23, tá bom? A nossa terceira leitura de hoje, caminhando já para o final, Salmo de número 75, do verso 1 ao 10. Que diz assim a palavra do Senhor. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu te determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes. Sou eu que mantenho firme as suas colunas. Aos arrogantes digo, porém, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem contra os céus. Não fale com insolência, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Aleluia! Desta terceira leitura finalizamos. E para finalizar e nós orarmos, nossa quarta leitura de hoje, Provérbios capítulo 24, do verso 17 ao 20, que diz assim: Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvia dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ah, tô com inveja daquele homem que, olha, tá vendo o carro dele, tá vendo a casa dele, tá vendo as viagens dele, mas, querido, é ímpio. Mas, querido, ganha dinheiro ilicitamente. Mas, querido, pratica o mal para obter esses recursos para ter uma vida regalada aqui nessa terra. Mas o Senhor está dizendo, não inveje. Lembra do Asaf, lá no Salmo de número 73? Quase os meus pés se resvalaram quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Não olhe para a prosperidade dos ímpios, querido. Aí ele diz, mas quando eu entrei no templo do Senhor e orei ao Senhor, o Senhor me mostrou o futuro deles. Qual é o futuro dos ímpios, querido? Daqueles que não se arrependem, daqueles que não buscam a Deus, daqueles que vivem uma vida distante de Deus. Está aqui, ó. Não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. A lâmpada dos ímpios, ó, se apagará. E a do justo? A do justo permanecerá acesa. Não tenha inveja, mas confia no Senhor, o teu Deus, e viva para a glória dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Finalizamos a nossa leitura de hoje, mais uma leitura concluída com sucesso para a glória de Deus e para a alegria dos nossos corações. Finalizamos a nossa leitura nessa manhã. Se você tem algum motivo de oração, coloque aí no chat que nós vamos orar a partir de agora, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer pela tua palavra, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é o caso de nós não sermos consumidos. Pai querido, que em nome de Jesus nós possamos ter os nossos olhos fitos no Senhor e somente no Senhor. Pois como o Senhor fez com Jeremias, que o chamou ainda
uniforme, ainda no ventre de sua mãe, o Senhor já o chamou a profeta para aquela nação. E o Senhor disse para ele ir, mas ele teve medo, porque ainda era um jovem, um adolescente. Mas o Senhor disse para que colocaria as palavras nas suas bocas, na sua boca. Senhor, coloca a tua palavra na nossa boca, coloca a tua palavra no nosso coração, para que nós possamos viver por intermédio da tua palavra. No Salmo de número 115 diz que nós devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para nós não pecarmos contra ti. Por isso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós queremos andar segundo a tua palavra, viver segundo a tua palavra e segundo a tua direção, no nome poderoso de Jesus. Não queremos andar ansiosos, não queremos andar preocupados, não queremos andar, Pai querido, com ansiedade em nossos corações, mas antes, coloquem diante do Senhor todas as suas ansiedades, todos os seus medos, todas as suas culpas, e o Senhor nos trará descanso. O Senhor guardará o nosso coração, o Senhor guardará a nossa mente em Cristo Jesus, e isso é maravilhoso. Por isso nós oramos, Pai, nessa manhã, te agradecendo no nome poderoso de Jesus. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo nessa manhã, daqueles que estão, daqueles que vão chegar, daqueles que posteriormente verão essa live, a vida da Vera, a vida da Paty, da Gil, de todos os inscritos, a Belinda que está aqui comigo nessa manhã. Deus abençoe essas famílias na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que nós não venhamos olhar para a prosperidade dos ímpios, mas que antes venhamos olhar para o Senhor. Porque a lâmpada do ímpio se apagará, mas a do justo permanecerá acesa. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos por esse tempo, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, às 16 horas, nós retornaremos para mais um podcast, né? É o nosso terceiro episódio do podcast do canal Acorda Terra, melhorando a cada dia aí na questão do áudio, do som, da iluminação, e aos poucos a gente chega aonde Deus quer que nós chegamos, tá bom? Para a glória de Deus e para a alegria dos nossos corações. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja contigo, amada Igreja do Senhor. Acorda aí, terra, porque Jesus está voltando. Tchau, gente. Até mais tarde, às 16 horas. Fica na paz.